Olá, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital. Com muita satisfação, muita alegria, estamos de volta aqui com mais uma edição da coluna Café com Você, nosso talk show, essa parceria simples, mas inovadora aqui na imprensa Nova Friburgo, do nosso jornal com o Hotel Fabris. Por isso sempre agradeço e uma vez mais agradeço a empresária Ana Paula Fabris, ao João, ao Arthur, enfim, toda a equipe querida aqui do Hotel Fabris, né? E a gente usa aqui esse espaço que é o bistrô maravilhoso aqui. Quando vocês tiverem a oportunidade de vir aqui, vocês vão conhecer que maravilha que está, inclusive o hotel, né? Totalmente remodelado e tudo. E a gente, dando sequência, a gente está fazendo uma série de alguns dias para cá com as novas caras da Câmara Municipal. Tivemos um pleito agora, dia 6 de outubro, tivemos aí 8 vereadores novos, caras novas, muito dinamismo, jovialidade, capacidade, então tenho certeza que vai ser uma legislatura muito importante para Nova Friburgo. E a gente tem nessa oportunidade a honra, a satisfação de receber um novo vereador de Nova Friburgo. Vocês vão, quem não conhece, eu sei que a maioria já conhece, quem não conhece vai se surpreender, cara de menino, mas já com a bagagem imensa de experiência na vida pública, uma pessoa sensacional, super ocupada, que é o nosso querido vereador eleito Marcos Marins. Vocês vão, tenho certeza, como disse, se surpreender quem não conhece, se encantar com ele. E eu quero, antes de mais nada, Marcos, que você receba o meu melhor muito obrigado, porque eu sei dos seus afazeres. Você que já trabalhava muito e agora já está trabalhando muito antes mesmo de assumir o mandato. Sim. Né? É Rio, é Brasília, é Nova Friburgo, acho que seu dia deve ter 48 horas. Né? Então, Marcos, antes de mais nada, meu irmão, receba o meu melhor muito obrigado. Meu e de todo o jornal, de todo o nosso jornal aqui. E vamos levar até você esse bate-papo aqui bem simples, bem descontraído. E eu queria, Marcos, nas suas boas-vindas aqui, que você falasse um pouquinho, né, para quem não te conhece, acho que tem muito pouca gente que não conhece, mas quem é, afinal de contas, Marcos Marins? Luiz, obrigado. Primeiro, agradecer essa grande oportunidade de estar junto com o Jornal de Nova Friburgo, né, o Café com Você. Olha, me chamar para conversar eu gosto, mas me chamar para conversar com um café e com um pedaço de bolo, aí é muito melhor, né? Melhor ainda. Então, realmente, estou muito feliz de estar aqui tendo essa oportunidade. E todos nós, né, todo mundo que participa da imprensa, né, e principalmente a imprensa independente, a imprensa livre, eu acho que isso é muito importante para que a gente possa ter uma democracia mais forte, para que a gente faça voz, né, ao que a gente acredita. Né? Então, respondendo essa pergunta, você perguntou para responder quem é Marcos Marins. Eu acho que eu respondo quem é Marcos Marins respondendo quem é a família do Marcos Marins. Sim. Né? A gente tem essa cultura em Friburgo de perguntar, você é filho de quem? Eu acho que não no sentido de filho de quem, né? Eu não tenho nenhum político direto, meu pai não é político, minha mãe não foi política, mas eu sou filho de professores. Né? Então, responder quem é Marcos Marins é responder que eu sou filho, eu sou uma criança que nasceu e cresceu dentro de uma escola municipal, né? Que cresceu dentro da esfera do contexto da administração pública. Eu vivenciei de perto, né, as dores e prazeres da minha mãe como professora de uma escola municipal, e a partir de então eu me interessei muito pela gestão pública, me interessei muito por entender que a coisa pública é o que faz e impacta a vida das pessoas. Então, Marcos Marins, né, eu hoje sou formado em administração de empresas, tenho 30 anos de idade, fui criado em Olaria, mas tenho uma vida, né, e um escopo de ações, iniciativas em toda a cidade. Tive a oportunidade de estudar na Universidade Federal Fluminense também. Aos que já me conhecem, né, fui secretário de Cultura aqui de Nova Friburgo, fui secretário de Cultura mais novo do Brasil. Do governo Renato Bravo, né? Isso, quando eu tinha 22 anos. Você vê. E tive a oportunidade de ser secretário de Desenvolvimento Econômico, tive a oportunidade de trabalhar lá no Rio com o prefeito do Rio, Eduardo Paes. E hoje, após uma campanha 100% independente, né, não estava diretamente ligado a nenhum político da cidade, mas eu tive a oportunidade, junto com os vereadores do PSD, né, foram vários candidatos que fizeram a nossa legenda, eu tive a oportunidade de ser eleito agora o único vereador eleito do PSD em Nova Friburgo. Então, esse é o Marcos Marins. Que beleza. E vocês já viram aqui, já antecipou até um pouquinho, já deu spoiler aqui, dizendo porque você vê, ele, além de ter sido candidato numa eleição anterior a vereador, né, mas tudo tem a hora certa, chegou a hora de ser eleito,
foi secretário municipal em 2 ou 3 pastas, como ele citou, e foi também tendo uma votação bastante expressiva no último pleito, a nível de Estado, candidato a deputado, tendo aí acho que 8 mil ou quase 9 mil votos, né, Marcos? Na minha primeira eleição eu tive 8 mil e tantos votos. Então, você vê, com essa cara de menino, de garoto, e tenho certeza que se ele começar, aliás, nem daria para falar tudo hoje, os projetos, os trabalhos, antes inclusive de se candidatar, ele já trabalhava como um vereador e agora já está trabalhando até antes de assumir o mandato, que vai ocorrer a posse deles, com ele e os demais colegas, dia 1º de janeiro de 2025. Então, Marcos, e isso a gente já falou um pouquinho. Queria também, antes da gente passar para o segundo bloco, que você falasse um pouquinho do seu lado também empresarial. Né? Você chegou aqui, você tem um estabelecimento que eu tenho muita gente que já frequentou e frequenta lá. Aqui ele vai dizer direitinho o nome aqui na General Osório, e que tem algumas novidades bem legais lá no estabelecimento, eu já fui lá, né? Inclusive o lance da geladeira, que ele tinha falado. E fala um pouquinho também desse lado do Marcos empresário. Legal. Quando eu passei para administração na UF, eu tinha 16 para 17 anos de idade. E na época eu fui fazer administração porque eu já tinha essa admiração pela administração pública, mas eu gostava muito do empreendedorismo, da inovação. E assim que eu entrei na UF, lá em Niterói, né, eu sou de Nova Friburgo, mas fui estudar em Niterói, eu tive a oportunidade de trabalhar numa incubadora de empresas, uma startup de desenvolvimento de empresas inovadoras. E lá eu comecei a me interessar por essa área das empresas privadas e de como a gente pode empreender, inovar. Então, em 2013, eu abri a minha primeira empresa, que não é o meu restaurante. Ah, não é? Em 2013, eu abri a minha produtora de eventos. Então, eu já sou produtor de eventos, tenho um escritório de desenvolvimento de projetos desde 2013, já tenho 11 anos. E em 2021 para 2022, ali na pandemia, final da pandemia, eu tive a oportunidade de abrir um restaurante aqui em Nova Friburgo também, que é a Casa Osório, 36. Então, essa Casa Osório fica ali ao lado, quase do colégio, o antigo colégio Modelo. Em frente ao Crescente. Em frente ao Crescente, outro restaurante também conceituadíssimo e tudo. E fala um pouquinho, Marcos, do conceito. Tem um lado também cultural, né, que um espaço em cima que você abriu também lá agora para esse desenvolvimento, essa oportunidade cultural também. Oportunidade que, inclusive, a empresária aqui do hotel também está preparando uma oportunidade para alguns artistas locais poderem utilizar, enfim, a gente vai falar. Mas me fala um pouquinho do conceito lá da Casa Osório e, principalmente, de um dia que eu tive a oportunidade, tive um evento lá, e eu já cheguei um pouquinho atrasado, e o garçom me recebeu super bem, falando, deixa eu vou te encaminhar lá para o evento. Tá, beleza. Aí ele me encaminhou, pode chegar aqui. Aí quando ele vai, de frente da geladeira, pode entrar. Falei, pô, esse cara tá me tirando aí alguma coisa. Aí ele abriu a porta da geladeira e eu tive acesso ao evento. Me fala um pouquinho do conceito e dessa novidade também, que muita gente chama atenção para esse detalhe. Luiz, eu tive a oportunidade de viajar a vários países do mundo, fiz um mochilão também, e a gente foi absorvendo várias inovações, né, que a gente poderia trazer para o Brasil. E especialmente no restaurante da Casa Osório 36, ele é o conceito que a gente chama de Speak Easy, que nos anos 20, em 1920, quando houve a lei seca nos Estados Unidos, fizeram vários bares e restaurantes secretos. Então você entrava numa lavanderia, não era uma lavanderia, era um bar secreto. Você entrava numa biblioteca, não era uma biblioteca, você empurrava a estante e atrás da biblioteca tinha um restaurante secreto, um bar. Porque naquela época não podia vender bebidas alcoólicas, né? O meu restaurante, né, ele tem um conceito mais cultural, né? E a gente é um restaurante, mas a gente também agora tem um centro cultural. Então quem vai lá, ao abrir a geladeira ou ao empurrar um quadro, você entra em outros ambientes. Então são vários ambientes secretos dentro do restaurante, é isso. Que maravilha. Por isso que quem não foi ainda, tenho certeza que muita gente conhece, vale a pena com certeza conhecer a Casa Osório, como já disse, e todos já sabem, né? Fica aqui no início da General Osório, logo depois do Colégio Modelo, em frente ao restaurante Crescente. Marcos, eu vou te pedir licença um instantinho para a gente fazer a nossa primeira paradinha aqui. Daqui a pouco a gente volta ainda para falar muito mais de Marcos Marins e falar também de suas ideias, de seus projetos, enfim. Tenho certeza que vocês vão gostar. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui.
Muito bem, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital. Estamos de volta aqui nessa segunda parte do nosso café com você, nosso talk show, parceria do nosso jornal com o Hotel Fábio, recebendo nessa oportunidade com muita alegria, muita honra, muita satisfação, o vereador eleito, um dos novos vereadores eleitos em Nova Friburgo, que promete, com certeza, que é o Marcos Marins. 1.496 votos, eleito pelo PSD, enfim, promessa aí de uma grande revelação, uma constatação nova para a realidade administrativa e política de Nova Friburgo. Ele já falou um pouquinho das suas origens, das suas atividades, falou um pouquinho só, né? Porque se pudesse falar mais, não teríamos mais tempo. Mas, Marcos, se preparando para assumir aí a cadeira e entrar para a história de Nova Friburgo, porque hoje em dia a gente viu, você até pode comentar isso, é um dos pleitos talvez mais disputados, porque vereador, a quantidade que teve vereadores, né? Sim. Todo mundo tem suas amizades, seus parentes, então é uma concorrência dura, difícil, e quem consegue nesse universo todo, de 21, ou no caso de 8 novos, é realmente algo que entra para a história pessoal, política, né? Sim. Porque é um título que ninguém mais vai tirar, né? Alguns que param, outros que continuam e tudo, mas aquilo entra para a vida pessoal, familiar, administrativa, profissional, pessoal da pessoa. Então, por isso, você realmente é digno de parabéns, de vitórias e de realmente enaltecimento. Mas, Marco, como é que você vê, já que você já atua nessa área administrativa há algum tempo, como é que você vê Nova Friburgo nesses últimos anos? Como você espera que possa ser daqui por diante, principalmente depois que Nova Friburgo tiver, a partir de janeiro, de 1º de janeiro, uma nova Câmara Municipal? Perfeito. Luiz, eu acredito que a gente tem essa oportunidade de ressignificar a política friburguense, né? Se for da expectativa que tem sobre mim, né, um mandato novo, a Câmara teve uma renovação pequena, né, mas eu faço parte dessa renovação da Câmara de Vereadores. E uma eleição de vereador é realmente muito difícil. Muito difícil. Né? Porque para deputado, para prefeito menos, mas deputado, senador, até governador, as pessoas votam ali, né? Não conhecem. Você dificilmente vai apertar a mão de um governador. Verdade. Dificilmente você vai apertar a mão de um senador. Mas vereador é o único cargo eletivo, tirando o síndico de prédio, né? Mas vereador é o único cargo eletivo que a pessoa quer ver, quer apertar a mão, quer ter o telefone daquele candidato. Aquele convívio, né? É isso. Então, assim, é um desafio entre ser um bom candidato, ter boas propostas, mas também ser acessível, estar nas ruas, estar atento às pautas da cidade. E, é claro, a gente disputa com uma máquina muito pesada, né? Seja qual for a máquina, existe uma disputa daqueles que têm projetos, propostas e uma construção para a cidade, e daqueles que só têm uma construção individual, pessoal. Então, a nossa campanha foi uma campanha coletiva para o bem da cidade. E eu enxergo que Nova Friburgo vem de uma série de acontecimentos, os bons e os ruins, mas acontecimentos, por vezes, necessários. Né? A gente tem perfis diferentes de prefeitos. Né? Então, quando você observa o perfil lá desde Saudade Braga, Rogério Cabral, Renato, Heródoto antes, ou Johnny agora, cada um ali, na sua medida, teve alguma contribuição para a cidade. Com certeza. E teve alguma falha com a cidade. Sim. Né? Então, o meu balanço geral, Friburgo tem um olhar para o futuro. O que eu desejo é que a gente tenha um olhar para o futuro de Friburgo, para que Friburgo volte a ter, Luiz, o seu protagonismo. Nova Friburgo era protagonista. Nova Friburgo era protagonista do turismo, da cultura, da saúde. Carnaval, tudo. Carnaval, mas até de saúde. Até do futebol, né? Você vê que, infelizmente, o nosso friburguense... A primeira partida de futebol do Brasil aconteceu no Colégio Anchieta, em Nova Friburgo. Que bacana. Registrada, com a bola oficial e tal. Né? O formato do futebol brasileiro, a primeira partida que se tem registro no Brasil foi no pátio do Colégio Anchieta de Nova Friburgo. Que maravilha. Então, assim, a gente tem história, a gente tem memória, só que a gente precisa também ter uma conversa muito franca com a nossa população. Né? A gente não pode... Isso é um reflexo da política brasileira, isso não é culpa dos políticos friburguenses, é culpa da política do Brasil, mas não pode... Eu não posso chegar num colégio, ou numa universidade, ou numa confecção,
e aquele cidadão falar, eu não quero saber de política, eu não vou votar nulo, política é tudo safado. A gente tem a gente tem uma meta, né? O que eu enxergo para Friburgo? Friburgo tem que resgatar o protagonismo e o prestígio político, cultural, educacional, turístico e de saúde, assim por diante. Então, se eu falar, fazendo um balanço, Friburgo foi protagonista no passado, passa por uma série de dificuldades nos últimos 20 anos, cada prefeito que passou com os seus desafios, mas eu acho que se a gente não tiver ressignificar a política friburguense a partir dos conselhos municipais, a partir do diálogo com a população, com os nossos empreendedores, Sim. a gente não vai conseguir recuperar a nossa cidade. Então eu vejo uma cidade melhor, porém, né, uma cidade melhor, porém, que tem que ressignificar o seu modo de agir, de fazer política e de dialogar com o cidadão. É verdade, Marcos. E a gente observa assim, sem fazer expectativa, até porque também, né, é muito difícil a gente falar do passado, como você já disse aqui, mas a gente está percebendo que essa Câmara, apesar de ter tido uma renovação até pouco reduzida, antes se esperava mais, mas tem, pelo que eu estou percebendo até agora, principalmente desses novos vereadores, não vou dizer nem uma garotada, mas uma turma jovem, com uma cabeça voltada para esse modernismo, porque você vê alguns vereadores, não que seja necessário isso, mas na época de alguns que foram eleitos, a internet, a modernidade não tinha chegado de uma maneira tão marcante conforme chegou agora, e a gente está vendo que, eu conversei esses dias atrás com o vereador, seu colega também, vocês, os dois mais novos da história, que é o Gabriel, sim, Gabriel, filho de Zezinho. Então, quer dizer, a gente está percebendo que essa turma, com essa nova cara que vai chegar à Câmara, não que os outros não tivessem capacidade disso, mas isso vai envolver a Câmara, a nova Câmara e tudo, para que a cidade exatamente aconteça o que você falou. Eu acho que cada um tem que fazer um pouquinho da sua parte, que é através dessa soma de esforços, de objetivos, de ideais, que vai recuperar esse protagonismo aí e até crescer mais ainda, conforme tem esse histórico do Nova Friburgo, que sempre foi e pode ser novamente, né? Sim. Eu acho que as expectativas em cima da gente é muito grande, mas eu acho que justo que tenha expectativas. Se existem expectativas do nosso favor, é porque existe esperança. Sim, com certeza. Entendeu? Então, eu acho que a população friburguense tem esperança. Havendo expectativas, há esperança e haverá cobrança. A gente ainda não entrou no mandato, começa em breve, mas já tem uma cobrança em cima, já tem pessoas mandando mensagens, perguntando, orientando, falando dos desafios que tem na educação, dos desafios que tem na cultura, né, na saúde, principalmente, a saúde friburguense, Luiz. Eu tenho essa conversa muito franca, eu falei em várias entrevistas, eu acredito em uma vereança de construção, eu tenho que legislar, eu tenho que fiscalizar o que está errado, né, observar, sugerir coisas melhores, mas eu não tenho nenhum receio de falar o que se vê. Mas tem coisas que são visíveis. Você entra no Raul Sertão hoje e está horrível. Está horrível. Visualmente está horrível. Se você entra num lugar em que está sujo, mal cuidado, sem controle, você entra, você sai, ninguém sabe nem que você passou por ali. Então, da forma que você está, se é assim visualmente, imagina dentro. É verdade. Né? Então, a gente, às vezes, tem uma frase que diz que não basta ser bom, tem que parecer ser bom. Exatamente. E no caso da saúde de Friburgo, não parece, não é. Né? Nem está tentando ser. Né? Não que uma coisa vai esconder e cobrir a outra, mas se você realmente chega, que você falou, no ambiente, tem uma organização, sentido, pode ter alguma falha, mas você vê que pelo menos em alguma parte está começando uma mudança. Sim. E eu acho que isso é fundamental. Né? E espere de mim, Luiz, disso. Eu falo isso de uma forma muito, muito tranquila. Eu não estou interessado em ficar xingando, porque o prefeito isso, porque tem que derrubar o secretário, tem a secretária aquilo, não. Mas eu tenho que pontuar. Né? Gente, por que hoje está assim? Por que a nossa saúde está dessa forma? Por que o atendimento? Por que a fila? Então, observar, questionar e sugerir melhorias. É esse o meu perfil. E isso é exatamente o perfil, a postura do legislador, que lá vocês, infelizmente, não vão poder realizar propriamente, sim, mas vão realizar uma obra muito importante, que é de ser a voz, né, do munícipe, para poder, né, em busca de situações e de melhorias para todo mundo. Né? Sim. Tenho certeza realmente que vai ser uma grande Se me permite, claro, eu entendo o papel do representante público, porque às vezes as pessoas acham que o vereador não realiza, né? Ele não tem o poder de realizar. Ele tem o poder de realizar, Luiz. Sabe por quê?
Porque quando o vereador fala, questiona, orienta, o legislativo está ali para orientar o executivo. Verdade. Tanto que quem aprova o orçamento municipal é a Câmara de Vereadores. É verdade. Se a Câmara não aprovar o orçamento, o prefeito não pode gastar, senão ele vai estar cometendo crime. Né? Então, a Câmara tem um poder imenso de executar. Só que ela tem que entender esse poder, de fato, tomar para si essa força. Um legislativo forte é um governo forte, uma cidade forte. Então, muito bom, né, que a prefeitura, né, o prefeito tenha sido bem avaliado e tenha sido reeleito, mas eu entendo que os dois lados têm que estar fortes. A prefeitura tem que ser forte, a Câmara tem que ser forte, e assim a gente tem uma cidade forte. Sem dúvida nenhuma, perfeito mesmo. Marco, vou te pedir licença mais uma vez. Vamos fazer agora mais uma paradinha. Daqui a pouco a gente retorna para o terceiro e último bloco aqui do Café com Você, nosso talk show. Hoje recebemos o vereador eleito Marcos Marins. Já voltamos. Muito bem, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital, né? Jornal que vocês acompanham semanalmente, toda quinta à noite, chegando aí através das redes sociais, do WhatsApp, enfim, e de maio para cá com esse nome de Jornal de Nova Friburgo Digital e nessa parceria com o Hotel Fabris, hoje recebendo, como já disse nos dois blocos anteriores, o vereador eleito, grande nome aqui, que já é da vida pública, municipal, administrativa de Nova Friburgo, que com certeza vai crescer ainda muito mais a partir de assumir, como seus colegas na Câmara, o mandato dia 1º de janeiro de 2025. Então, Marcos, acho que você até já antecipou um pouquinho, né, a sua postura, a sua forma de ser, de ver, de ler as situações de Nova Friburgo, mas como não só aqueles 1.500 que votaram em você, nesse pleito agora, mas como os que também não votaram e Nova Friburgo pode esperar do vereador eleito e, a partir do dia 1º empossado, Marcos Marins. Luiz, esperem de mim que eu seja um cidadão. Eu acho que um ponto muito importante para um político, seja um vereador, ou um prefeito, ou um deputado, enfim, ele tem que ser cidadão. Eu acho que o político acaba entrando na cadeira, senta na cadeira e esquece quem ele foi. Exatamente. Né? Eu não vou esquecer os anos em que eu todo dia pegava farol, todo dia andava de ônibus, e ia de casa para o colégio, do colégio para casa. A quantidade de vezes que eu fiquei em pé. Você morava em Olaria? Olaria que você morou? Olaria. Ia. Seus estudos foram feitos em escolas de Nova Friburgo? Comecei estudando na Escola Municipal Batista, em Olaria, não pegava ônibus, porque eu morava lá perto da minha casa. Depois eu estudei no sítio Escola Papete, no Nova Suíça, ganhei uma bolsa para estudar lá. Que bacana. Um abraço para a tia Jane. A Jane vai ficar toda feliz, ela vai vir lá depois. E depois eu estudei também no Colégio Nossa Senhora das Dores com bolsa. Mas como eu era aluno bolsista, eu tinha que optar. Nem sempre eu tinha dinheiro completo da passagem. Sim. Então, às vezes, a gente optava entre andar de ônibus ou almoçar. Né? E isso é uma realidade geral da cidade. Verdade. Então, respondendo a sua pergunta, esperem que eu seja um cidadão, antes de tudo. Eu não vou esquecer que eu, às vezes, deixava de almoçar para pagar a passagem de ônibus. Ou, às vezes, eu ia a pé para casa para poder almoçar. Eu não vou esquecer as más condições de uso, né, do nosso transporte público da cidade, porque eu vivi isso desde criança. Eu não vou esquecer o salário baixo que a minha mãe recebia como professora do município, de famílias atípicas e também como diretora de escola. Um salário que dá vergonha para nós pensarmos o quão mal a gente paga os nossos professores. Eu não vou esquecer tudo que eu vivi, né, no dia a dia da cidade. Eu posso citar aqui várias questões. Aí, quando chega na minha fase mais adulta, eu sei como é complicado as cobranças da Água de Nova Friburgo, as cobranças da Energisa,
com às vezes serviços ruins, né? E saindo das nossas concessões, se eu for entrar agora na questão da prefeitura, por boa parte da minha vida eu não tinha plano de saúde e eu já fiquei internado várias vezes no Raul Sertão com pneumonia, que eu fui uma criança muito doente também. Então eu sei como que é ser internado no Raul Sertão. Parece meio desconexo, mas muitos dos nossos políticos, dos nossos representantes, dos nossos gestores como um todo, eles, muitos cresceram em berço de ouro, ou então não cresceram, mas esqueceram a origem deles. Então, espere que eu não vá esquecer a minha origem, e não esquecendo a minha origem, que eu vá defender na Câmara de Vereadores a melhoria para a nossa cidade. E isso, Marcos, eu vejo como muito importante, porque enquanto leitor, enquanto cidadão de Friburgo, a gente, exatamente o que você falou, a gente percebe, ainda mais o vereador, que é muito próximo, né? Às vezes tem amigos, quase que vizinhos, que se tornaram vereadores, e a gente percebe que alguns deles, ou muitos deles, acabaram esquecendo aquela origem dele, e depois passam a ver uma nova realidade e achando que todos vivem o que ele vive. Então é muito interessante isso, eu não tenho dúvida nenhuma que, além de tudo, seu mandato vai ser muito identificado com essa pessoa que vê em você exatamente como ele foi também, ou ainda passa, né? Sim. E é muito importante, a gente sabe que fazer leis, projetos e tudo, mas de pensar esse lado humanizado também, né, que a política pode e deve proporcionar. Sim. Através de realizações, né? E ainda mais você que já tão novo assim, já traz essa experiência também, né? Trabalho, como você falou lá, até bem pouco tempo, não sei se você ainda está fazendo junto ao prefeito Eduardo Paes, né? Eu sou do grupo político do Eduardo, né? Sou do PSD. Isso, Sim. Aqui também as duas passagens assim no governo. Da Secretaria, aí, Secretaria de exatamente. Da UF também, que eu estou lá. Isso, exatamente, da UF. Então eu tenho certeza que não só esses 1.500 que votaram em você não vão se arrepender, como vão ficar muito felizes de ter o voto honrado e Nova Friburgo. Eu acho que o que precisa é isso, né? Essa união, porque na verdade o que está em jogo é Nova Friburgo e melhores condições de vida para toda a comunidade, né? Sim. Eu quero fazer o melhor trabalho possível, né, para a nossa cidade. Como você citou no início da entrevista, eu já trabalho muito e um dos desafios que eu tenho, até na campanha eu tive esse desafio, de muita gente falando: ah, mas você já é vereador. Tinha gente já me perguntaram se eu era o prefeito, né, uns anos atrás. Então, assim, o cidadão, ele acaba não acompanhando o dia a dia da nossa cidade. E eu faço tanto pela cidade que as pessoas achavam que eu já era um político eleito da cidade. Eu não era. Sim, isso é verdade. Eu sou professor, sou empreendedor, tenho meus projetos sociais junto à universidade, o nosso pré-vestibular social. Já participei de dezenas de comissões, de conselhos, de participação direta nos debates da cidade, só que é a primeira vez que eu tenho um mandato, né? E eu fui cobrado como se eu já tivesse, não, eu estou tendo agora. Então, assim, gosto de ser cobrado porque isso mostra que as pessoas já reconhecem em mim uma liderança, já reconhecem em mim uma esperança. E, Marcos, eu posso dar até um testemunho que eu tenho uma amizade muito grande de afilhado de casamento do Renato Bravo e da Cristina, assim como os meus pais foram afilhados do seu Lafayette e da Marlene. Quer dizer, então, isso. E a gente, não vou dizer que todo mundo, mas pelo menos eu conheço muita gente que ficou surpreso quando o Renato começou a anunciar a sua equipe lá, que viu um garoto, né? Na época você estava aqui com 20 e poucos anos, né? Eu tinha 21 anos, 21 para 22 anos. 21 anos, um garoto na equipe dele e que realmente fez um trabalho também muito bacana. E agora, o vereador com 30 anos de idade, eu não tenho a menor dúvida, volto a dizer, que vai ser um grande nome, que talvez, não sei se o que eu vou falar aqui agora vai te deixar numa saia justa, você vai dizer talvez que não é o momento e tudo, mas você já até falou aí que provavelmente faz parte dos seus projetos futuros, sei que a Deus pertence o futuro, né? E você começar a continuar galgando essa política aí, quem sabe chegar a outros cargos mais importantes em Nova Friburgo, não é isso? Eu acho que é um processo natural, né? Qualquer agente, né? Onde a gente está, né? Seja qual for a profissão, a gente quer crescer, né? Mas eu acredito que não vale tudo pelo poder, né? Tem muitos candidatos da cidade que reiteradamente se candidatam 2, 3, 4, 5 vezes se candidatando, querendo tudo pelo poder. Né? Eu acho que primeiro a gente tem que olhar para a nossa população. Primeiro a gente tem que entender o que a nossa cidade quer.
E se nós entendermos que nós temos essas respostas factíveis para a cidade, aí a gente coloca o nome à disposição. Mas existe um erro de muitos políticos que eu já ouvi isso. Gente que ganhou vereador, agora eu sou o candidato a prefeito. Gente, não é Verdade. assim. Nem começou o mandato. Nem começou o mandato. Então, assim, óbvio, eu tenho 30 anos de idade. Sim, né? futuro. Fui secretário de Cultura mais novo do Brasil, sou um dos vereadores mais novos da história também de Nova Friburgo. Sim. Então, ter a oportunidade de um dia, quem sabe, quando estiver mais velho, né, com mais experiência, ser um prefeito, por que não? Eu estou há 10 anos no Executivo, fui secretário de várias vezes, estou tendo essa experiência agora no Legislativo, mas quem vai dizer o que é bom para a cidade ou não é o pensamento da população, né? E principalmente também eu acredito muito, eu evito falar isso em campanha, mas agora eu posso falar, a vontade de Deus. Né? Eu questiono muito político que fica falando de Deus o tempo todo, às vezes eu acho que a gente fala, dizem que a gente fala o que a gente tem no coração, concordo. Mas tem gente que usa disso para manipular a população. É verdade. Né? Então, agora que a eleição passou, eu falo que minha vida está diante de Deus. E se for vontade dele e também necessidade da cidade, eu acho que naturalmente, né, a gente tem uma possibilidade de ter um crescimento muito legal na cidade. Isso eu não tenho a menor dúvida disso, porque o que a gente via, e certamente muitos desses que votaram em você e estão conhecendo mais aqui agora, estão vendo justamente isso. Você tão jovem e já tem essa bagagem tanto do executivo, né, como também do legislativo, e agora muito mais ainda poder praticar tudo isso. E realmente o futuro, o que a gente precisa é isso. A gente vê que às vezes tem alguns candidatos que quer seja o executivo ou o legislativo, que às vezes não tem nenhum lastro e só tem aquela vontade, sabe-se lá por quê. Você tem esse objetivo, inclusive uma coisa, Marcos, que eu ressalto de muita valia, é o fato de que, sem querer criticar, mas a gente viu muito candidato nessas nominatas todas aí, que o cara, tipo, não tinha profissão, atividade, e estava fazendo aquilo uma possibilidade. Você já relatou, e todo mundo já conhecia, você tem o seu lado empresarial, o seu lado político, que se você tivesse perdido a eleição, a sua vida ia continuar a mesma coisa. Sim. Luiz, ser vereador não pode ser um prêmio. Né? Ser vereador não deve e não pode ser um prêmio. As pessoas têm que ter preparo, têm que ter vocação, têm que saber que isso também é um desafio. A gente tem que renunciar nosso tempo, às vezes tempo com a nossa família, às vezes o tempo com nossa profissão. E aí o que eu ouço muito falar é isso que o senhor falou agora, de pessoas falando, vou me candidatar porque o salário é bom, vou me candidatar porque estão pedindo lá e tal. Mas eu pergunto, mas isso é sua vocação? Você se preparou para isso? Você sabe qual é a função de um vereador? Quais são os desafios também de ser um vereador e as cobranças? Infelizmente, por isso que a gente acaba tendo, não só na vereança, mas na política no país como um todo, pessoas que até conseguem ganhar uma eleição, mas elas não perduram na política. Não retribuem para a sociedade, de fato, e acabam decepcionando. E aí, automaticamente, é quase que auto-expurgante, né? Da mesma forma que entrou, vai sair, né, passando em branco. Márcio, meu querido, estamos chegando ao final. Queria deixar, antes das suas considerações finais, um espaço aí para você, eventualmente, alguma coisa que você gostaria de registrar, falar, agradecer, enfim, que eu possa não ter perguntado, você ficar à vontade. Perfeito. Luiz, primeiro agradecer, né, ao Jornal de Nova Friburgo, a nossa conversa, que eu acho que ela contribui para a democracia, para que a gente tenha mais espaços de diálogo. Para cada um aí de casa que está acompanhando, seja de Nova Friburgo ou não, né, que tem também um pouco mais de alcance, mas eu acho que você de casa, eu peço que as pessoas tenham um pouco mais de esperança. Né? Eu acho que não é esperança no sentido de idolatrar políticos, não é isso. Mas acho que a gente tem que ter um pouco mais de, vai ter uma reunião sobre educação municipal, vai ter uma sessão da Câmara, a gente vai ter uma audiência pública, vamos participar. Né? Qual foi a última vez que você, cidadão friburguense, participou de uma audiência pública? Fica o questionamento. Né? A população, eu entendo que muitos, né, pela ocupação, pelo trabalho, não podem participar. Alguns querem e não podem. Mas eu sei que muitos podem, mas estão naquele âmbito de reclamar e não participar. Então, acho que fica o convite para você de casa, participe do nosso mandato, entre em contato com a nossa candidatura, a candidatura já foi, né? Entre em contato com o nosso mandato, nosso gabinete, Marcos Marins, a partir do dia 1º de janeiro, e vocês podem ter certeza que vocês, no nosso mandato, vão ter um espaço de esperança e de realização. Né? É isso. Muito obrigado. Olha só, quero mais uma vez reiterar aqui meus agradecimentos a toda a equipe do jornal.
sei mais do que ninguém, que a gente de vez em quando encontra alguns eventos, algumas atividades aqui, o Marcos a 1000 por hora sempre, fora as atividades também no Rio, lado empresarial, enfim, ele tem uma agenda sempre muito corrida, como disse, acho que ele trabalha 48 horas por dia, mas por isso arrumou esse tempinho hoje aqui, queria te agradecer de coração, muito obrigado, meu irmão, obrigado mesmo, queria agradecer também ao Rafael, sempre deu uma força aí, enfim, tá, é um dos integrantes da sua equipe de assessoria aí, e queria desejar a você, né, que Deus realmente, Jesus continue te abençoando, Amém. que você faça um grande mandato, assim, juntamente com os outros, porque quem vai ganhar é a Câmara, é Nova Friburgo, é o cidadão de friburguense. Então, mais uma vez, Marcos, sucesso para você, vamos estar juntos, receba o nosso grande abraço. Obrigado. E a vocês, leitores, eu gostaria de dizer, como vocês estão vendo aí na página 9, essa descrição aí, um pouquinho da apresentação do Marcos, e embaixo tem esse botão vermelho que vocês estão vendo aí, bem didaticamente, o botão vermelho com o dedo amarelo, clique aqui para assistir a participação na íntegra aqui, não tem que acessar sites nem nada, só clicar aqui e assistir esse nosso super agradável, adorei, e tenho certeza que todos vão gostar de ouvir, de assistir, de acompanhar esse papo aqui com o vereador eleito de Nova Friburgo, Marcos Marins, e na próxima edição estaremos de volta com mais um convidado aqui. Tenho todos uns dias e mais dias maravilhosos, com muita felicidade, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, Marcos. Obrigado. Valeu, um abraço.